Graça e paz, muita paz, verdadeira paz de Cristo Jesus para você e para sua família. Bem-vindo ao meu canal do YouTube, a mais uma série das mulheres da Bíblia. Nós estamos estudando hoje sobre uma mulher pouco conhecida chamada Selomite. Que você possa também assistir os demais vídeos que já temos ministrado sobre outras mulheres da Bíblia. E cada uma delas nós temos aprendido e sempre temos a aprender, porque a palavra de Deus, ela sempre é viva, sempre é nova e eficaz. Sempre fala o nosso coração de forma linda e diferente e que nos fortalece e nos dá vida. E no de hoje nós vamos tratar aqui Levítico capítulo 24 e o versículo 10. Você possa acompanhar o texto comigo. E aconteceu que o filho de uma mulher israelita, que era filho de pai egípcio, que habitava no meio dos filhos de Israel, brigou no acampamento com o filho de uma mulher israelita e de um pai israelita. Este filho proferiu o nome do Senhor Jeová, seguido de blasfêmia, pelo que o trouxeram à presença de Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, que em hebraico significa minha paz. E ela era filha de Debri, da tribo de Dan. Levítico, capítulo 24, versículos 10 e 11. Essa mulher chamada Selomite, ela foi mencionada pelo episódio que aconteceu com o seu filho. Selomite era uma israelita, ou seja, uma hebreia, da descendência de Abraão. E Abraão veio de Hebrom, por isso dá essa nomenclatura de hebreia, hebreus. Ela era uma hebreia e que estava morando ali no Egito, e o Senhor tirou o seu povo do Egito e estavam indo em direção a Canaã. Então o tempo que ela viveu foi Egito e deserto, indo em direção a Canaã. E ela era da tribo de Dan, um dos filhos de Jacó. Ela era dessa linhagem de Dan. Essa mulher, estando ali no Egito, ela acabou transgredindo uma ordem que o Senhor havia dito a Abraão e a sua descendência, que não se casassem com filhos que não fossem da sua parentela. Mas como assim? Jesus disse que aquele que faz a minha vontade, esse sim é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã, então é minha família. Ele disse que a família dele é quem faz a vontade dele. E Deus disse bem claro assim a Abraão e a toda a sua descendência, que vocês se casem com a sua parentela, dentro da sua parentela. O que isso representa? Pessoas que professam a mesma fé, que creem no Deus único e todo-poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E essa mulher chamada Selomite se casou com esse egípcio, teve filho, e o seu filho já rapaz, já adulto, não se fala aí muito detalhe da idade dele, mas ele já era adulto e ele foi criado por ela no acampamento, e que eles já estavam indo em direção a Canaã pelo deserto. E esse rapaz, ele estava vivendo no acampamento, mas não seguia as ordens, as leis do acampamento, da sua tribo. E aqui no capítulo 10 está dizendo que ele brigou no acampamento. Ele habitava, mas não seguia as normas. Ele não honrava sua mãe. Vejamos aqui uma diferença em que ela era uma mulher que
cria totalmente em Deus, a sua fé genuína no Deus Criador, na promessa que estaria levando eles, tirando da escravidão para uma terra que manava leite e mel. Mas os egípcios já não tinham essa fé, já não cria somente no Deus único, todo-poderoso, eles tinham muitos deuses. Ali naquele lar cresce esse filho, vendo essa dificuldade de referência de fé. E acaba que ele não teve honra, não obedecia à sua mãe. E a sua mãe não tinha ali talvez uma certa autoridade sobre o seu filho. E o seu filho começou a demonstrar rebeldia. E olha só o que acontece. No versículo 11, a Bíblia fala que ele blasfemou. Ele brigou com um rapaz, com um outro rapaz, filho de um casal de israelitas no acampamento. E nessa briga, neste confronto, ele acabou blasfemando contra Deus. E o que é blasfêmia? É tudo aquilo que é confronto, é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, que profana o nome de Deus, que maldiz, é maldizer contra o nome santo, da fidelidade de Deus, o seu poder, as suas obras tão perfeitas. Então, quando alguém maldiz contra as obras de Deus, quando alguém maldiz contra o nome de Deus, contra o poderio de Deus, isto é blasfêmia. Quando não reconhece que Deus faz, que Deus é poderoso, que Ele é soberano e ainda reclama de Deus, maldiz de Deus, confronta Deus, essas pessoas são blasfemadoras. Neste caso, este rapaz, ele blasfemou contra Deus. Quem sabe ali ele estava demonstrando tudo o que estava no seu coração de desobediência à sua mãe, de falta de temor a Deus. Então ele blasfema contra Deus. E as pessoas que presenciam aquele ato levam ao conhecimento de Moisés. Sua mãe Selomite não foi mencionada antes. Nesse momento ela foi mencionada quando chama Moisés, leva ao conhecimento. E o que Moisés faz? Moisés prende aquele rapaz. A Bíblia diz aqui no versículo 12 que ele fica sendo um prisioneiro por um tempo. Não se sabe se eram por horas ou por dias, mas ele fica um tempo como prisioneiro. Com o objetivo, a palavra do Senhor diz no versículo 12 que o objetivo era que ouvir de Deus qual era a sentença, qual era a disciplina para se aplicar naquele rapaz que procurou confrontar pessoas do seu convívio, o próximo, na verdade, e blasfemar contra Deus. Uma pessoa que blasfemou foi contra o nome santo do Deus Todo-Poderoso. E a gente sabe que os israelitas, eles tinham o maior respeito em falar o nome do Senhor Jeová. Depois deste ato que aconteceu, então, muito mais o respeito quando se fala em Deus, eles têm muito, muito respeito. E esse jovem, então, foi preso com o objetivo ali de Moisés dar um tempo para ouvir o que Deus tinha para dizer, o que fazer com aquele rapaz. E quando Deus, então, dá o tempo e fala a Moisés o que era para fazer, então Moisés vem a toda a congregação e fala o que Deus falou ao seu coração que era para fazer. Eu fico aqui a imaginar a misericórdia de Deus, o quanto Deus é lindo para nos esperar, para dar um tempo pela sua misericórdia quando falhamos, quando erramos, quando pecamos. Ele não disciplina de imediato, ele dá um tempo para vir o arrependimento. E quem faz isso dentro do nosso coração é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem nos move e nos fala a consciência para que nós consertemos para com o nosso Pai, consertemos com o Filho, que é Jesus Cristo.
Então, esse rapaz ficou prisioneiro, mas ele não se arrepende. A Bíblia diz que ele não se arrepende, não demonstra arrependimento, não demonstra temor a Deus. Então, Deus dá a sentença através de Moisés, que ele seja apedrejado diante de toda a congregação. E que a congregação, ao ver aquilo, pudesse ter temor e ninguém viesse a cometer o mesmo erro. Então, esse rapaz foi levado para fora do acampamento, ele foi levado e apedrejado diante de todos, fora do arraial, até a morte. Fico aqui a imaginar esta mãe chamada Selomite, uma mulher que temia a Deus, que conhecia a Deus e que presenciou esse ato tão triste da rebeldia de seu filho e da blasfêmia dele contra Deus e ao ponto de ser apedrejado, de ser morto diante de toda a congregação. Imagino quanta dor essa mãe sofreu, porque em momento algum ela deixou de crer no Todo-Poderoso, até mesmo porque o seu nome representa minha paz, representa perfeição, uma mulher que ela apaziguava situações, mas tem filhos que de fato são muito rebeldes. E esse filho de Selomite, com esse egípcio, realmente deu muito trabalho, foi muito rebelde ao ponto de confrontar a Deus e blasfemar contra o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sabe o que fico aqui a pensar? Para os nossos filhos de hoje, como nós temos educado os nossos filhos com o ensino da palavra? Às vezes, podemos até deparar com situação semelhantes assim, mulheres que já têm um casamento firmado, já têm filhos e que às vezes o esposo não teme a Deus, não serve a Deus, ou às vezes até crê em Deus, mas não vai com você para a casa do Senhor, para buscar a face do Senhor junto com seus filhos. Mas esta palavra de Deus aqui, ela está sendo ministrada hoje para consolar o teu coração e fortalecer o teu coração, que você não desista da sua missão. O maior ministério que Deus te entregou é o do seu lar. Cuide do seu esposo, orando por ele e ensinando seu filho, todos os seus filhos, no caminho em que deve andar. Essa mulher chamada Selomite, podemos aqui perceber uma ausência de uma firmeza de ensino da palavra de Deus. A Bíblia não registra esse detalhe de que ela ensinava de forma persistente o seu filho quanto à palavra, quanto aos mandamentos, quanto às escrituras da palavra de Deus. E isso lá na frente é cobrado a conta, o prejuízo chega. Que nós hoje, como mulheres, possamos ter essa sabedoria de esperar o tempo de Deus com oração, de orar pelos nossos filhos e ensinar a palavra. E como é que eu posso ensinar a palavra para os meus filhos? É indo com ele para a casa do Senhor, levando para a escola bíblica dominical, levando para os cultos de ensino, porque é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que edifica, é a palavra que produz mudanças, é a palavra. Às vezes queremos resolver com a nossa situação própria, mas não é isso. Nós precisamos entender que sem Deus, sem a unção, sem a sabedoria de Deus, sem a graça e sem a ministração da palavra primeiramente conosco, para depois darmos isso aos nossos filhos, não temos um resultado satisfatório, um resultado que venha a alegrar o nosso coração. Eu fico aqui vendo para os filhos que estão crescendo, que essa palavra possa alcançar a todos os jovens, adolescentes, moças, rapazes e até mesmo pessoas aí de uma idade um pouco maior, mas que ainda estão solteiros dentro de casa, que sejam cada vez mais submissos e obedientes ao pai e à mãe.
mesmo que você já seja de uma idade, não importa, o pai e a mãe sempre será referência, sempre será alguém que Deus fala, honre eles, honre e possa cada dia obedecê-los, honre seu pai e sua mãe com o que você puder, com palavras, gestos, com obras, com tudo que for ao seu alcance, honre seus pais, porque assim está escrito lá em Provérbios, no capítulo 22, o versículo 6, que quem honra pai e mãe tem vida longa e com paz, e com prosperidade e com felicidade. Esta palavra para filhos que sejam cada vez mais obedientes, que honrem cada vez mais, para que não venham ser julgados e condenados, como foi esse rapaz. Esse rapaz, ele foi condenado por um erro gravíssimo que ele mesmo caiu, que ele não deu ouvido à sua mãe, não honrou a sua mãe e muito menos a seu pai. Ali não tem nenhuma demonstração de obediência a seu pai e nem a sua mãe. Esse rapaz teve um fim muito triste. Mas e para sua mãe? Para esta mulher? Eu fico aqui a pensar em 1 Coríntios, no capítulo 7, o versículo 12 e o versículo 13, o apóstolo Paulo, ele nos recomenda, ele faz aqui uma ressalva muito importante para nós nos dias de hoje. A mulher que está casada com alguém que não teme a Deus, que não serve a Deus, saiba que o seu marido, ele é santificado por você que teme a Deus, por você que está procurando cada dia agradar e honrar a Deus e servir a Deus, através de você. E aí, aqui nesse versículo está dizendo assim, se vocês dois estão casados e consentem em permanecerem casados, o apóstolo Paulo fala, sim, permaneçam casados, não separem. Isto é a palavra quem fala. Infelizmente, algumas denominações têm o entendimento que tem que separar, mas isso fere o princípio da palavra. Está aqui uma referência, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 12 e 13, está dizendo, já está casado? Permaneça casado. Agora, busque de Deus sabedoria para que você venha ganhar o seu esposo até sem palavras. Mas pela sua perseverança em servir a Deus, pelo seu comprometimento em honrar e temer a Deus em qualquer situação, em qualquer lugar, pela fé absoluta que você tem no Deus Todo-Poderoso, você ganhará seu esposo para Cristo. E os seus filhos verão a forma que você teme a Deus e você terá sabedoria para educá-los na graça e na palavra e crescerem ensinados por você. A responsabilidade é um detalhe que eu ressalto nesta live, neste vídeo desta mulher chamada Selomite, é que ela não agiu com a responsabilidade devida do ensino. Que não seja um erro hoje, meu e seu, de nenhuma de nós mulheres, que nós possamos agir com responsabilidade quanto ao ensino da palavra, porque ensinando os nossos filhos quando criança, a Bíblia diz que quando ele crescer, não se desviará dele. E quanto ao seu esposo, Deus tratará com ele e vai fazendo mudança. E a Bíblia que ele vai ler é a tua vida, é o teu comprometimento, é a tua entrega total. Daqui a pouco, o seu esposo vai dizer assim, minha esposa, eu estou passando por uma situação assim, é muito difícil, muito complicado. Ore por mim. Quando o esposo chega a pedir você, mulher, para orar por ele, pode ter certeza, é porque lá dentro Deus já está agindo, o Espírito Santo já está produzindo uma transformação e muito breve você vai desfrutar de uma comunhão plena com toda a sua família, servindo a Cristo, e a comunhão reinará, a paz reinará em teu lar, em tua vida.
Amém? Que esta palavra agora possamos trazer como referência às solteiras que não se casaram ainda, que atentem para este exemplo. Não se case com quem não é cristão, que não teme a Deus, que não professa a mesma fé que você, que tem o mesmo comprometimento que você. As solteiras e os solteiros, não importa se você seja viúva ou viúvo, divorciada ou não, que você tenha esse olhar de esperar no Senhor e buscar aquele que Deus preparou para você dentro da casa de Deus, com a mesma fé, porque senão será julgo desigual. E quanto às que já estão casadas, ou homens que estão casados e as esposas não têm a mesma fé que você, não temem a Deus, não estão nem aí para servir e agradar a Deus, não desista do seu casamento, permaneça firme. Siga a orientação que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, e os versículos 12 e 13. Permaneça casado, vá orar, interceder, perseverar e confiar no Senhor, que ele também será alcançado pela graça redentora e transformadora do Senhor Jesus Cristo na vida dele. Assim que vocês possam cada dia mais desfrutar de paz, de gozo, de alegria na tua vida, na tua família. Quero orar por essa palavra com você e que você possa fechar os seus olhos e o Espírito Santo de Deus entrar agora em teu favor por esta oração, por esta palavra. Pai, nós te damos graças pela palavra que o Senhor acabou de ministrar ao nosso coração. Nós te louvamos pelo teu cuidado de nos deixar escrito na tua palavra tantos testemunhos na Bíblia Sagrada, que é a tua palavra tão real. Te louvamos pelo teu cuidado, pelos exemplos aos quais não podemos seguir e os exemplos os quais sim podemos seguir, que são bons, são agradáveis, são exemplos que nos dão segmentos para o caminho da prosperidade. Nós te louvamos, Senhor, te louvamos por tudo, pelo Espírito Santo que habita em nós, te louvamos pela salvação em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, para que hoje nos desse esse direito de não sermos condenados, assim como esse jovem foi condenado. Talvez ele, sem um pleno conhecimento da tua palavra, foi para este mundo do distanciamento do Senhor, mas nós queremos mais de ti, nós queremos te agradar. Nos perdoa de tudo aquilo que o Senhor não tem agradado, das nossas palavras de confrontos, de falta de entendimento, de sabedoria. Nos perdoe, que nós possamos ser limpos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E assim, Senhor, oramos em favor de cada família, de cada lar, de cada mulher que está, Senhor, ao alcance deste vídeo, que elas sejam alcançadas pela tua graça, que o Senhor venha de encontro e produza transformação. Traga, Senhor, mudança nestas famílias, trazendo libertação de tudo aquilo que impede desta família desfrutar de plena comunhão contigo, plena comunhão uns com os outros, e que a paz reine neste lar, que a paz reine nesta família. Assim oramos no nome poderoso de Jesus, porque este é o teu querer, esta é a tua vontade, que essas famílias sejam abençoadas, e nós abençoamos em o nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e que você possa estar sempre presente comigo em todos os vídeos da série Mulheres da Bíblia. Se inscreva no meu canal, dá o seu like e até a próxima live. Muito obrigada.